Se você é uma pessoa que vive na internet namorando apartamentos como esse ou esse outro aqui, muito provavelmente você é uma pessoa apaixonada por plantas. Você tem o sonho de ter a sua Urban Jungle? O que é isso? É um novo conceito que está super na moda, floresta urbana. A gente sabe que ter plantinha em casa ajuda no bem-estar, além de ser uma decoração maravilhosa. Então você quer ter a sua Urban Jungle? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar 4 dicas super simples para você finalmente conseguir ter a sua. O conceito de Urban Jungle, que está super na moda, traz para nossa casa a presença das plantinhas, do verde. A gente sabe que isso promove bem-estar e eu acho que foi uma coisa que ficou muito clara para a gente, principalmente nesses tempos de pandemia. A gente começou a sentir essa falta do contato, pelo menos visual, com alguma coisa que remetesse à natureza. Na arquitetura a gente usa o termo biofilia, você vai ouvir falar dele por aí. E se você já tentou ter plantinhas, mas acaba matando as coitadinhas, não pense que é porque você não tem jeito ou que você não tem dedo verde, como a gente fala. Todo mundo pode ter sim, gente, é só questão de aprender como começar. Então hoje você vai aprender e vai parar de assassinar suas plantinhas. Se você está chegando agora, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Guta, sou arquiteta e aqui no canal você encontra dicas simples, fáceis para conseguir ter a sua casa dos sonhos. A gente fala de decoração de um jeito super simples para todo mundo conseguir aprender. Então, deixa o seu like e vem comigo até o final do vídeo. Qual a primeira dica que você precisa saber se você quer ter a sua própria florestinha urbana? Muita gente sai comprando um monte de plantinha porque viu na internet, achou a espécie bonita, leva para casa e a coitadinha não sobrevive. Aí depois a pessoa fala, poxa, eu não levo jeito, eu não tenho dedo verde. Não, gente, às vezes você não seguiu o passo número 1, que é muito básico e fundamental, que é compreender que tipo de luz você tem disponível na sua casa. Então as plantinhas, basicamente, a gente pode dividi-las em 3 tipos de planta. As que vão se adaptar ao pleno sol ou sol pleno, a meia sombra ou meia luz e a sombra. Lembrando que todos esses 3 demandam luz solar, luminosidade. Mesmo quando a gente fala de sombra, a gente está falando de espécies que precisam de luminosidade, mas que ficam na sombra. Então, o que seria um ambiente que tem à disposição sol pleno ou pleno sol? É quando o sol bate diretamente nas superfícies. Você tem mesmo a luz solar ali batendo no chão, na parede. Quando a gente fala de meia luz ou meia sombra, é quando a gente tem um ambiente bem iluminado, mas quando o sol não incide diretamente. E por fim, a sombra, a gente tem também luminosidade, mas ela já está num ambiente mais afastado, não é tão claro assim. Então, dica número 1 para quem quer ter a sua própria florestinha em casa. Tente compreender que tipo de luz você tem disponível na sua casa. Não saia comprando plantinha para depois deixá-las ali morrendo. Muitas vezes é porque você não escolheu uma espécie adequada ao tipo de luz que você tem aí disponível. Então, passo número 1. Compreenda que tipo de luz você tem na sua casa. Pleno sol, meia sombra ou meia luz, ou sombra. Ou se você tem ambientes que infelizmente quase não tem luz, porque às vezes tem ambientes em casa que não tem janela. Então isso dificulta muito, gente. Obviamente a plantinha não vai sobreviver sem luz. Então, passo número 1, compreenda que luz você tem disponível na sua casa. Passo número 2. Bom, uma vez que você tiver entendido que tipo de luz você tem em casa, aí sim você pode escolher as espécies. Como fazer isso? Como saber se a espécie que você gostou é uma planta de pleno sol ou é uma planta de sombra? Eu vou dar uma dica fundamental, eu aprendi muito fazendo pesquisa nesse site, chama jardineiro.net. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder pesquisar depois. Então aí sim, gente, você, por exemplo, viu uma espécie, achou maravilhosa, vai lá nesse site, pesquisa. Essa planta é uma planta que se adapta a pleno sol? Então você tem que ver, você tem pleno sol na sua casa? Ou essa é uma planta que precisa de meia luz, então eu tenho isso em casa? Enfim, vai escolhendo várias espécies que você gosta, que você achou bonita e faz essa pesquisa aqui no site. Se você digitar ali no campo de busca, ele vai te dizer ali na descrição da plantinha
todas as condições que essa planta demanda, não só de luz, mas também de rega, de tipo de clima, fala um pouquinho sobre ela, então é super bacana, você vai aprender muito e você vai escolher a espécie adequada para o tipo de iluminação que você tem na sua casa. E eu sei que tem algumas plantas que são as queridinhas que todo mundo quer ter, então eu vou já contar um pouquinho para vocês sobre elas. A primeira é a tão amada samambaia. Todo mundo adora a samambaia, a gente sabe que é linda, super decorativa. A samambaia, ela é uma planta de meia luz ou meia sombra, que também se vai bem na sombra, mas como eu disse, na sombra com alguma luminosidade, gente. Em um ambiente que não tem janela, não tem luz, ela não vai se adaptar. A samambaia é uma plantinha que não gosta muito de vento. Então, se você vai colocá-la numa área externa, é importante que ela fique protegida do vento. O vento acaba ressecando suas folhas e ela acaba ficando com um aspecto de ressecada, não se adapta bem. Outra planta que é muito querida por nós e que se adapta muito bem em quase todas as regiões do Brasil, a jiboia. A jiboia é uma planta super ornamental e ela é uma planta que também vai bem na meia luz ou meia sombra, também resiste a sol pleno. E você pode plantar tanto em vaso com terra como em vaso com água. Ela é uma planta que ela pode ser trepadeira, então se você coloca num vaso com um tutor, ela vai subindo nesse tutor. E se você coloca ela num vaso pendente, ela vai ser uma planta pendente maravilhosa. Outra planta que todo mundo adora aqui no Brasil, inclusive os supersticiosos têm o hábito de deixar um vasinho do lado da porta, é a espada de São Jorge. Muito semelhante à jiboia, ela é uma planta que também vai bem ou em meia luz ou meia sombra, também vai bem em pleno sol, ela é bem resistente e também pode ser colocada em vaso com terra ou vaso com água. Outra queridinha aqui no Brasil que vai muito bem é a palmeirinha areca. Ela é uma planta maravilhosa, super ornamental, cresce bastante, então se você quer ter uma palmeira areca, saiba que ela vai ocupar ali um espaço relativamente grande na sua casa. Ela se adapta bem à meia sombra e também a pleno sol, é uma planta resistente ao sol também. E por fim, essa outra planta que está uma moda incrível, que é a figueira lira. A figueira lira, ela é uma planta de origem africana. Ela resiste bem à meia sombra e resiste também a sol pleno, então ela gosta de bastante luz. É uma planta linda, também tenho em casa, gente. Eu sou uma apaixonada por plantas, não vou mentir. Então é isso, dica número 2, você vai fazer a sua pesquisa e entender se a planta gosta de muito sol, de pouco sol, se ela é uma plantinha que precisa ficar na sombra, e aí sim você compra a plantinha e leva para sua casa. Bom, uma vez compreendido que tipo de luz você tem na sua casa, uma vez feitas as escolhas corretas de espécies conforme essa luz que você tem, a gente pode começar a dica número 3, que é a parte mais arquitetônica da coisa, que seria formar composições. Muita gente acha que para ter uma florestinha urbana, uma urban jungle, é só sair comprando plantas e dispondo aleatoriamente em casa. E aí a gente fica frustrado, porque a gente começa a comparar com as referências que a gente viu na internet e não são iguais. Por quê? Porque você precisa compor essas plantas. Então não basta sair comprando plantas e dispondo de um jeito aleatório. Você tem que pensar em composições. E como fazer isso? Primeiro, quando você for escolher essas espécies, além das que você gostou, você tem que entender que elas têm vários tipos. Elas são plantas que vão bem no chão, às vezes são plantas que são trepadeiras e às vezes são plantas que são pendentes e você vai colocar na parede, no teto, com suportes. Então, como montar essas composições? Você tem que começar a pensar como se fossem alguns nichos. Por exemplo, opção número 1, você quer montar esse nicho, essa composição no chão. Então você tem que escolher uma planta que seja um pouco maior para ficar mais atrás. Aí você coloca uma planta com um porte médio para ficar na frente dela. Então você vai compondo com diferentes volumes, tamanhos. E se você quer ter plantas que tenham o mesmo tamanho, mais ou menos, você pode usar suportes que vão dar diferentes níveis. Outra opção, quem quer ter plantas pendentes e vai fazer essa composição no teto ou na parede.
você também tem que trabalhar com alturas diferentes e volumes diferentes. Então, por exemplo, você pode pendurar uma planta bem frondosa no teto, com um ganchinho de teto, e outra que é menos volumosa, que portanto não vai esconder essa, numa altura mais baixa com um suporte de parede. Então você vai compondo essas formas que são maiores, menores, mais densas, menos densas, que ficam mais altas ou mais baixas. E isso vai formando assim esses cantinhos que são harmônicos. Eles têm ali uma estética, elas têm um senso estética e volume que são agradáveis. Uma outra opção é você escolher alguns móveis onde você vai colocar e compor esses arranjos. Por exemplo, você pode pegar uma estante e definir que aquela sua estante vai ser lotada de planta. Aí é interessante porque a própria estante, como ela tem várias prateleiras, ela já vai dar essa diferença de níveis e você pode lotar a sua estante, ela vai virar praticamente uma parede verde. Outra opção é escolher, por exemplo, um aparador, e aí você pode colocar arranjando esses vasinhos um do lado do outro, com uma certa harmonia, todos eles conversam entre si. Ou de repente, se você tem uma prateleira, por exemplo, você pode colocar uma plantinha ali que seria pendente e fazer com que ela faça a trajetória dela seguindo essa prateleira. Enfim, gente, dica número 3, comece a pensar em composições, não simplesmente soltar os vasos aleatoriamente, compra uma planta e deixa jogada ali, não vai ficar como você está imaginando, como você vai comparar depois com aquela referência do Pinterest, do Instagram. Pense em composições. E se você está começando, faça uma coisa por vez. Então escolha um cantinho para você ter uma composição no chão. Depois de um tempo, escolha um canto da parede para fazer essa composição ali. Ou se você já tem um móvel, faça essa composição com vários vasinhos e vai com calma, vai aos pouquinhos para você começar a entender como faz para ficar harmônico, sem ficar jogado. E por fim, gente, a quarta e última dica, que é: você precisa entender que planta é um organismo vivo. Planta não é um objeto de decoração. Então, se você quer ter planta, entenda, vai demandar cuidado e cuidado permanente. Você vai ter que prestar atenção na rega. Às vezes você vai seguir um padrão de algum site, pode ser até do jardineiro.net, e vai ver que a sua casa não funcionou assim. Por quê? Se é uma casa que venta muito, a água evapora mais rápido. Se é uma casa mais úmida, às vezes a água fica muito tempo no vaso. Então você tem que observar suas plantas. E eu acho que essa é a parte tão legal de ter planta. A gente vai acompanhando, a gente vai sentindo, a gente vai percebendo. É muito legal você ter planta e parar para observar como ela está crescendo, como ela está se adaptando na sua casa. E aí você vai fazendo mudanças. Por exemplo, achou que a planta ficou muito murcha porque está muito perto da janela. Muda de lugar. Achou que a planta está ficando com muita água ali retida. Começa a regar menos. Enfim, é um organismo vivo, demanda cuidado, demanda paciência, observação, carinho e tudo mais que quem ama planta sabe, não é só uma coisa mística, é real, gente. O pessoal até brinca, né? Se você quer arrumar um bichinho de estimação, primeiro tenta cuidar de uma planta. E por fim, se você gosta desse tema e tem vontade de se aprofundar nele, eu sugiro a você alguma bibliografia básica que na arquitetura e paisagismo são fundamentais para quem gosta de pesquisar a respeito, do autor Harry Lorenzi. Ele tem alguns livros, vou citar alguns aqui para vocês, vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser depois pesquisar. Tem o Plantas para Jardim no Brasil, Árvores Brasileiras, Árvores e Arvoretas Exóticas no Brasil, entre muitos outros, todos da editora Plantaro. E tem também esse livrinho que é um pouco mais técnico, chamado Jardinagem Profissional, da editora Senac. E relembrando, tem o site jardineiro.net, também deixei aqui na descrição do vídeo para você pesquisar sobre todas as plantinhas que você gostar. Então essas foram as dicas de hoje. Eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo, lembrar dele, se você esquecer, volta aqui e dá uma olhadinha, você vai parar de assassinar as plantinhas e vai começar a falar que tem sim dedo verde. Então, se você gostou, deixe o seu like. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e compartilhe com aquele seu amigo que está assassinando as plantinhas. Ensine a ele a parar de fazer isso. E deixa aqui nos comentários, tem alguma planta que você gostaria de ter, mas ficou com alguma dúvida? Comenta aqui
Espero que você tenha gostado e que você consiga ter a sua florestinha urbana. Um beijo e até o próximo vídeo.